Nada. Nada? Nada. Nada como? Nada. Ah, mas e essa cara? O que foi? Nada. Nada? Eu não tenho nada. Nada? O que foi que aconteceu? O que é? Vai. Desembucha aí, vai falando. O que foi? Você quer saber mesmo? Você tá perguntando. É, querer eu não queria não, né? Mas... Perguntando. Hoje você saiu e nem falou pra onde ia. Saiu, montou no carro e nem fala tchau nem nada. E aí você sai como se fosse solteiro e vaza. E a gente fica aqui. Só isso? Você acha pouco ainda? Uai, acontece sempre, né? Então tá errado se acontece sempre. Nossa, eu, hein? Tô doido, nossa. Eu, hein? não Você gosto. tá doido, hein? Misericórdia, hein? O que é isso? Eu acho que você não tá entendendo o que eu tô falando. Quem Eu tô não tá falando entendendo é grego. você o que eu tô falando. O que é isso? Você tá falando grego. E eu hebraico. Simplesmente eu estou falando que seria interessante quando você for sair, me falar onde você vai. Tá bom, eu fui trabalhar. É ótimo. Custou falar? Não. Morreu? Não. Ah. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar com vocês aqui. Antes, porém, né, já que a gente tá falando de diálogo, eu sou o Luiz Carlos, casado com a Raquel. E eu sou a Raquel, casada com o Luiz Carlos. E nós vamos falar hoje um pouquinho com vocês sobre um assunto que todo casal passa, tem essas dificuldades, essas lutas, né? Então nós vamos falar com vocês hoje sobre diálogo, tá? Então é o seguinte, nós trabalhamos já com casais há um bom tempo e nós fizemos uma pesquisa com os casais, sem ter algumas perguntas, né? E finança, passeio, vida íntima, bastante coisa que a gente perguntou para os casais. E por mais incrível que pareça, entre os homens e as mulheres, o assunto que foi mais votado foi diálogo. Por que será, hein, amor? Porque eu acho que a mulher fala e o homem não entende. Será? Ou o homem fala e a mulher não entende? Eu não sei. Eu acho que estão se comunicando da forma errada, então. Eu não tenho entendido muitas vezes aqui, não. E aí, você? Você tem conseguido ter um diálogo legal com a sua esposa, com o seu marido? Você tem conseguido comunicar as ideias? Ou será que na sua casa, de vez em quando, aparece aquela frase: não é bem isso que eu queria te dizer, mas foi isso que eu entendi. Nossa, isso é terrível, né? A gente quer falar algo, a pessoa entende outra, e aí a gente acaba entrando numa discussão, justamente por causa de a gente não saber transmitir as ideias. Bom, o que a gente precisa para a gente ter um bom diálogo? Primeira coisa que a gente precisa fazer para ter um bom diálogo, a gente precisa saber ouvir. O grande problema dos casais que às vezes não conseguem ter um diálogo legal é que você não sabe ouvir. Você não deixa a pessoa terminar a frase, não deixa a pessoa terminar a ideia. Vovô e vovó tem um ditado que é um pouco meio grosseiro, mas é verdadeiro, né? Vovó dizia assim o seguinte: quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Na verdade, esse é um ditado um pouco grosseiro, mas verdadeiro. Se você não esperar o seu companheiro e a sua companheira concluir a ideia, então você nunca vai saber se comunicar. Espere a tua esposa falar, que não é fácil, né? Esses bichinhos guardam coisa. Um grande negócio aqui, hein? No diálogo, na conversa. Esses bichinhos tiram coisa lá do baú, né? Aquelas histórias que você fala, meu Deus do céu. Então outra coisa do diálogo, não traz aquelas coisas lá, mas no ano 2000 não sei quanto, no ano 1999, quando a gente casou no nosso primeiro filho. Não. Converse sobre o assunto, sobre aquilo que vocês estão passando, né? Então a primeira coisa, você precisa saber ouvir o seu companheiro. Vou falar um pouquinho, né, da questão de deixar problemas para depois. O que acontece? Em muitos relacionamentos, eu vou tanto o homem
quanto a mulher, tá? É os dois. Mas vai guardando porque sabe, tanto o marido quanto a esposa, se falar, você vai ser mal entendido, mal compreendido, então vai guardando. É até essa questão que ele falou de desenterrar de fundo da cova. Então, o que acontece? Mulher, marido, vocês precisam de resolver cada problema ao seu tempo. Precisa de sentar e ouvir o que um tem a dizer. Não adianta nada trazer problemas lá de 30 anos atrás. Resolva o problema no seu tempo, na hora certa, no momento certo, né? Porque senão, aí um dia explode e aí é onde que traz um monte de problema e dificuldade, que é muito complicado resolver a questão. Então aqui em casa, igual eu falei no outro vídeo, a gente está aprendendo a resolver as questões que vai aparecendo. Ele está aprendendo a me ouvir e eu estou aprendendo a falar, assim vice-versa. Então a gente precisa de aprender a falar com amor, falar com responsabilidade, sem ofensas. Então você precisa de aprender a engolir no momento certo e falar no momento certo. Então, surgiu um problema, o filho deu trabalho durante o dia, aquele é o problema, o esposo chegou, espera o momento certo. Chega, amor, você precisa de me ajudar com meu filho, com minha filha, tá assim? E você, um ou outro, se dispor a ajudar, né, a questão que foi apresentada diante de você. Na verdade, a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 3 sobre a língua, né? E diz que a língua é um pequeno membro, mas que tem um poder tremendo, né? Capaz de destruir, de matar, de envenenar. E Tiago diz que aquele que sabe refrear a sua língua consegue refrear todo o seu corpo. Então, na verdade, nem tudo, preste atenção, nem tudo que eu devo, ou que eu queria, melhor dizendo, o que eu queria dizer, eu devo dizer. Nem tudo aquilo que talvez na minha cabeça, no meu conceito, diz assim, eu preciso falar, eu vou despejar, eu vou, como diz, colocar tudo para fora, talvez não seja bom. Talvez seja melhor você guardar, pensar, analisar, como diz a palavra, ser sábio naquilo que você fala, refrear a sua língua, para que você não destrua o seu companheiro e destrua o seu casamento. Porque depois de uma palavra lançada, gente, é difícil você recolher isso. Tem uma historinha de que certo dia uma vizinha fez um comentário ruim da sua companheira, né, da sua amiga do lado de casa. E ela espalhou uma fofoca sobre a sua vizinha. Mas passou o tempo, ela veio e se consertou com a vizinha e falou assim, olha, a senhora me perdoa, eu falei mal da senhora, eu fofoquei da senhora, eu usei mal as minhas palavras. A vizinha não respondeu dizendo que sim, e nem que perdoava, nem que não perdoava. Ela pegou a mão dessa vizinha, levou ela até um alto monte com um travesseiro de pena, e então ela abriu aquele travesseiro de pena e balançou, e as penas voaram por todo aquele campo aberto, né? Então a vizinha ofendida disse para a fofoqueira, desce agora e pega todas essas penas para mim. Ela disse, eu não consigo. Ela falou assim, então agora eu vou te perdoar, mas o perdão, ele não vai consertar todo o estrago que você fez. Então, às vezes, dentro do nosso casamento, quando nós empregamos mal a palavra, quando nós empregamos mal o nosso diálogo, né, nós podemos trazer grandes prejuízos que serão difíceis de serem reparados. Talvez serão reparados em partes, mas aquela palavra talvez vai ficar sempre no coração do seu esposo, da sua esposa. Por exemplo, um marido que chega na esposa e diz que ela é uma preguiçosa, uma vagabunda, uma imprestável. Uma mulher que chega no seu esposo e diz para ele que ele é um frouxo, que ele não é homem, que ele não é digno, vamos assim dizer.
Pode haver o perdão? Sim, deve haver o perdão, mas talvez isso pode ficar no coração por causa de uma palavra mal colocada. Então, no seu diálogo, sempre faça algo, elogie, que é uma das coisas que nós temos dificuldade. Nós temos facilidade em criticar e temos dificuldade em elogiar. Não é não, amor? O feijão da irmã é mais gostoso. O que acontece? Igual nós mulheres, né? A gente escuta muito aí falar que nada para a mulher é tudo e nada para o homem é nada. Então nós, agora vamos direcionar um pouquinho as mulheres, nós precisamos de aprender a falar, aprender a expressar o que a gente quer. Porque às vezes o esposo chega, um exemplo, vamos sair hoje? Vamos. Aonde você quer ir? O que a gente responde? Qualquer lugar. Qualquer lugar. O que você quer comer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é um diálogo. Aí você abriu um parâmetro para que ele vá num lugar talvez que ele goste, porque qualquer lugar, para comer uma coisa talvez que ele goste, e você quer ir numa churrascaria, num lanche, você quer comer alguma outra coisa, aí você chega num determinado lugar, você fica chateado, você fica triste, porque você não falou. Aí também existe um diálogo. Onde você quer ir? O que você quer comer? Não, eu gostaria de ir em tal lugar, eu gostaria de comer tal coisa. Então são pequenos detalhes no diálogo que faz com que vire uma bola de neve muito grande. São pequenas coisas que faz com que virem pequenas coisas dentro da própria casa, sabe? Por exemplo, toalha molhada em cima. Às vezes a mulher pede, amor, não deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí o marido já acha que isso é uma coisa sobrenatural, que ela já partiu para a ignorância. Não, simplesmente ela pediu para que não coloque a toalha em cima da cama. Sabe, são pequenas coisas dentro do lar, de conversas, que viram uma bola de neve imensa, que como adultos nós precisamos de aprender a ouvir e a falar. E isso faz com que ou um ou outro fique com medo de falar as coisas. Porque se uma pequena coisa é um cavalo de batalha, imagine uma situação mais grave que talvez precisa do diálogo dentro de casa. Na verdade, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais a palavra de incentivo dentro de casa, né? A palavra de elogio, o reforço positivo, nas atitudes positivas. Olhe para o que está acontecendo de bom e elogie isso. Nossa, meu amor, como essa comida ficou bonita, como essa mesa ficou linda. Nossa, como você está bonita hoje, né? Eu ouvi a história de um casal, e é uma história verídica, não vou dizer o nome aqui, mas a história era assim: o moço, ele tinha um problema de visão, ele não enxergava muito bem, e ele tinha muito pelo no corpo. Então todas as vezes que ele ia tomar banho, acabava ficando pelos no sabonete, e isso a mulher vinha falando, brigando e falando por causa daquilo, e ele acabava não dando atenção, porque ele não enxergava, né, muitas vezes aquilo. Mas um belo dia, por cargas d'água, ele tomou banho e não fez por querer de deixar o sabonete limpinho, mas o fato é que aquele dia o sabonete ficou todo ele limpo, sem nenhum pelo, sem nenhum cabelo, sem nada. E a esposa foi tomar banho, tomou banho, e depois quando ela saiu, ela falou assim: meu amor, muito obrigado, porque você pensou em mim, você lavou todo o sabonete e deixou ele todo limpinho para mim. E aí ele contando a história, ele falou assim: eu não fiz aquilo proposital, realmente aconteceu. Mas depois daquilo, o que ele fez? Por causa do elogio da esposa, ele fez o seguinte: toda vez que ele ia tomar banho, ele levava o óculos, depois que ele terminava de tomar o seu banho, ele colocava o óculos e verificava se o sabonete estava todo limpinho, para que a esposa ficasse feliz. Então, queridos, o reforço positivo de um elogio, ele é muito bom. Claro que uma crítica também ela pode ser muito destrutiva, né? Então faça um elogio, converse com tranquilidade, converse com respeito, saiba ouvir. No início do nosso casamento, nós já falamos isso,
E a gente teve uma lição que nós aplicamos na nossa vida, que foi o seguinte: ela falava o que ela queria e eu ouvia tudo. Depois ela ficava quietinha e ela me ouvia todos os meus argumentos. E assim nós íamos, como diz, um ping-pong. Quando um falava, o outro ficava quieto. E depois, quando nós terminávamos o nosso diálogo, a nossa DR, né? Às vezes nós terminávamos meio chateadinho, bicudinho, né? Porque falou o que quis, ouviu o que não quis. Mas nós terminávamos da seguinte forma, da mãozinha. A gente dava a mão, nós pedimos perdão um para o outro e fazíamos uma oração dizendo que nós, preste atenção, nós estávamos errados. Um grande problema do diálogo do casamento é o seguinte, é quando eu digo, você está culpada, ou ela vira para mim e diz, a culpa é sua. Então, no diálogo tem que haver muito respeito. E é diálogo, não é grito. A partir do momento que você grita, você perde a razão. Então, converse calmamente. Se estiver muito nervoso, fala, não, agora eu não posso conversar. E você que está ouvindo, agora eu não posso conversar, entenda esse momento. Seja sábia, seja sábio. Nesse momento eu não quero conversar. A gente conversa daqui a pouco. Use de sabedoria, tá? Porque se você for conversar na hora da raiva, você vai falar muita coisa desagradável, que é aí o que acontece. Vai jogar as plumas ao vento. E aí muito difícil. Bom, a gente só vai falar um pouquinho aqui para vocês, né? Porque se a gente for falando tudo que acontece num diálogo, a gente vai estender muito esse vídeo, né? Mas é muito importante que você tome cuidado com as palavras, com o tom de voz, com o gesto, com a expressão. Todo o seu corpo fala. Então, no seu diálogo, senta. Primeira coisa, senta. Vamos brincar assim, coloca as armas sobre a mesa e dê ouvidos para o seu companheiro, para a sua companheira. Aprenda a ter um tempo de comunicação. De preferência, se o assunto for do casal, longe dos filhos, do sogro, da sogra, né? Pelo amor de Deus. Como dizia o ditado lá atrás, né? Roupa suja se lava em casa e briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, no seu diálogo, tem que ser o tempo de vocês, com muito respeito, com muito carinho e cuidado com as palavras. Ok, pessoal? Deus abençoe. Espero que esse vídeo ajude você, ajude a sua família, ajude a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tchau. Tchau.